O Irã está alertando que nem sequer utilizou uma fração significativa de suas capacidades de mísseis contra Israel durante esses 12 dias. Mas Israel e os Estados Unidos estão se rearmando. Os Estados Unidos estão até considerando enviar bombardeiros B-2 para Israel, a fim de se preparar para a próxima fase deste conflito com o Irã. Então, Larry, qual é a sua avaliação da situação? Talvez sua análise sobre a guerra de 12 dias e sobre onde as coisas estão agora. Não, eu vejo isso, em última análise, como uma vitória para o Irã, porque eles sobreviveram à tentativa de decapitação. Sabe, toda essa questão do enriquecimento de urânio e a suposta busca do Irã por uma arma nuclear, isso é só uma distração. É uma cortina de fumaça. Acho que isso tem muito mais a ver com eliminar a República Islâmica e substituí-la por um regime que seja dócil, obediente ao Ocidente. Especialmente porque o Irã está em uma posição geográfica e econômica tão crítica, agora fazendo parte do BRICS, que francamente é um membro muito mais importante do BRICS do que o Brasil ou a África do Sul, que foram membros fundadores do grupo. E acho que dá até para argumentar que é mais importante do que a Índia, por conta dos recursos naturais de gás e petróleo do Irã, além de sua localização. Mas claramente, Israel levou uma surra em relação aos mísseis. O fato de que seus sensores reprimiram tão fortemente a cobertura jornalística sobre o que realmente foi atingido. Quando você analisa, eu sempre digo, compare o que aconteceu entre Rússia e Ucrânia nos últimos 3 anos e 5 meses. Nesse período, a Rússia lançou muitos mísseis balísticos, muitos mísseis de cruzeiro. Eles lançaram bombas, atacaram com dezenas de milhares de drones. Bem, o Irã é 3 vezes maior que a Ucrânia, tanto em extensão territorial quanto em população. E quando se trata de troca de mísseis, o Irã fechou o aeroporto Ben Gurion. Israel só tem um aeroporto internacional. Não havia outra maneira para os civis saírem. Enquanto isso, o Irã tinha 29 aeroportos internacionais. Israel fechou 2 deles. Bem, eles ainda tinham mais 27 que podiam operar. Da mesma forma com os portos. Israel só tinha 2 portos, em Ashdod e Haifa. Eles foram danificados e pararam de operar enquanto a guerra acontecia, porque as companhias de seguro não permitiam que navios entrassem lá. Então, de repente, Israel ficou sem linhas aéreas de suprimento e sem rotas marítimas de suprimento. Depois, as refinarias, 2 refinarias danificadas, ambas em Haifa e Ashdod. Só do ponto de vista econômico, Israel estava sofrendo muito mais do que o Irã. Não estou dizendo que o Irã não sofreu danos, mas o Irã definitivamente poderia ter continuado com isso. E foi uma saída arranjada. Os Estados Unidos, sabe, eu não sei os detalhes de quem procurou quem e quais acordos foram feitos. Mas sabe, os Estados Unidos puderam lançar seu ataque de demonstração contra as 3 instalações de processamento nuclear. E então o Irã fez seu espetáculo na base aérea de Al-Udeid. Mas veja, não houve mortes em massa de nenhum dos lados. Então acredito que o Irã agora precisa estar preparado. Isso não acabou. O Ocidente vai voltar. Israel tem essa intenção, mas Israel sozinho não tem capacidade. Precisa dos Estados Unidos. E desse ponto de vista, não posso descartar a possibilidade de uma operação de bandeira falsa. Há quem tenha ficado desapontado com a decisão do Irã de aceitar um cessar-fogo. Mas qual é a sua avaliação da situação ao analisá-la? Bem, você sabe, eu acho que o Irã está em uma posição difícil e acredito que o líder de qualquer país é responsável pelo seu povo. Nunca se sabe a direção que uma guerra pode tomar. O Irã estava enfrentando 2 potências nucleares, então acho que, quando surgiu a oportunidade de interromper as hostilidades, o Irã aproveitou essa chance. Acho que isso foi sensato. É fácil, quando estamos aqui de fora, dizer que outra pessoa, diante de um possível ataque nuclear, deve continuar. Mas acredito que eles precisam era sensato. E que sim. Eu ia aeroporto muito.
Eles demonstraram um nível de moralidade e um nível de responsabilidade neste conflito, de modo que pessoas ao redor do mundo olham para eles e dizem, bem, vocês disseram desde o início, se você parar de atirar em mim, eu paro de atirar em você, e vocês continuaram cumprindo sua palavra. Então acho que o Irã saiu disso, parecendo em primeiro lugar que era bastante capaz de se defender, e acho que saíram parecendo o adulto na sala. Acho que isso foi fundamental para o Irã, no que diz respeito com seus aliados e como o resto do mundo percebe o Irã. E internamente eles querem, vou colocar assim porque é algo que meu pai sempre dizia, saiba como aceitar uma vitória. Quando eles pararam, já tinham causado dor, uma dor significativa, nas partes mais fundamentais de Israel, sua pesquisa e desenvolvimento, seu complexo militar industrial, suas capacidades militares, suas bases, sua economia e sua tecnologia. Então eles já tinham causado dor aos seus inimigos. Os escravos meio que tiveram que entrar lá e fazer um bombardeio de fachada para sair da situação. No mundo todo, as pessoas diziam, uau, vocês realmente conseguiram dar uma surra em Israel. O povo no país deles meio que começou a se unir, dizendo, sabe, alguns de nós talvez estivéssemos um pouco irritados com o governo. Mas sabe de uma coisa? Acabei de ver uma pesquisa em que agora 77% dos iranianos dizem que têm orgulho das capacidades de mísseis e drones do Irã. Então, nesse momento, eles tiveram uma vitória. Foi inteligente. Eles aproveitaram a vitória. Além disso, eles sabiam naquele momento que podiam, como dizem os chineses, o irmãlanço muito longe, o escudo curvo, certo? E nisso, ao bem encadador, você fala de nós falamos nem de tempo de default horário. Isso lhes deu a oportunidade de conquistar uma vitória em casa, uma vitória no exterior, infligir dor aos seus inimigos, e agora ter tempo para se reagrupar, porque sabiam que isso não era apenas, não acabou ainda, mas tiveram a chance de se reagrupar, de se reunir com alguns de seus aliados, de fortalecer seu sistema de defesa aérea, e talvez fazer outras coisas que precisam, até mesmo construir mais mísseis para poder se defender. Então, por vários motivos, acho que foi uma jogada muito inteligente dos iranianos. E digo mais, para retaliar contra os iranianos, acho que os estadounidenses têm que fazer isso, porque Israel agora é realmente um tigre de papel. Suas bases foram atingidas. A capacidade deles de refinar combustível, combustível de aviação e tudo o que precisam está extremamente prejudicada. Eles sofreram tantos danos neste momento. A capacidade deles de até mesmo fabricar alguns dos mísseis e componentes necessários para alguns de seus sistemas, o Rafael, seu grande sistema, e os sistemas da Elbit, ambos foram atingidos. Então, acho que conseguiram incapacitar Israel a um ponto em que quase terá que ser os Estados Unidos a intervir e atacar, porque Israel não conseguiria. Quero dizer, se Israel começasse em mais 10 dias, bem, eles levaram 12 dias e foram arrasados. Mais 12 dias e é o fim para Israel, se já não for o fim para Israel. Acho que eles foram sábios e realmente se defenderam muito bem neste conflito. Considerando o que Garland disse e o que Larry vem dizendo, talvez você pudesse avaliar o lado militar de tudo isso. Como aconteceu e como acabou se desenrolando da forma que foi. Porque mesmo logo no início das trocas, Operação Verdadeira Promessa 3, e claro, os ataques de Israel, houve relatos de que Israel estava ficando sem defesas aéreas, e então tivemos o cessar-fogo após o 10º dia. Então, qual é a sua avaliação do que aconteceu ali? Bem, quando se fala de guerra, há duas coisas. Primeiro, voltando ao velho Karl von Clausewitz. A guerra é uma extensão da política por outros meios. Então é preciso olhar para qual era o objetivo político, não apenas para a ação militar. E outra, apenas um velho ditado: nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Portanto, não importa o que Israel, os Estados Unidos e o Irã pensavam que um conflito seria, acabou sendo algo totalmente diferente. Quando falamos de guerra como extensão da política por outros meios,
O objetivo declarado de Israel ao atacar o Irã, pelo menos inicialmente, era destruir sua capacidade de produzir armas nucleares. E esse, é claro, era o objetivo declarado dos Estados Unidos. Mas Israel, desde então, reconheceu que havia um componente de mudança de regime nisso. De fato, o ataque surpresa que eles iniciaram na noite de 12 de julho teve como alvo a liderança sênior, especialmente a liderança conservadora sênior do Irã, incluindo Ali Khamenei, o líder supremo. Os israelenses admitiram que estavam tentando matá-lo. Eles atacaram alguns lugares onde achavam que ele estava, mas ele não estava lá. E continuaram a caçá-lo, mas não conseguiram encontrá-lo. Trump se gabou de que sabe onde Khamenei está e que poderíamos matá-lo a qualquer momento. Ele se gabou. Por quê? A menos que a mudança de regime fosse o objetivo e a meta. E eles falharam. Então esse objetivo falhou. Do ponto de vista militar, se o verdadeiro objetivo dos israelenses era colapsar o regime, o que parece ser, basta olhar para seus ataques de decapitação. E só quero lembrar às pessoas que isso é uma forma eufemística de dizer assassinato, porque foi um ataque surpresa covarde. E enfatizo o termo covarde. Isso é perfídia, a própria definição de perfídia. Os Estados Unidos estavam envolvidos em negociações com o Irã, negociações de boa-fé por parte do Irã, que abordariam a totalidade das preocupações de Israel e dos Estados Unidos relacionadas a armas nucleares. Um tratado, não mais uma fatwa, mas um tratado. E os tratados, as pessoas entendem, têm mecanismos de verificação incorporados. Então não era apenas vamos assinar um tratado, confie em nós. Era vamos assinar um tratado e vocês terão mecanismos de verificação para garantir que esse tratado é preciso e está sendo cumprido. O Irã estava pronto para fazer isso, inclusive aparentemente permitindo inspetores dos Estados Unidos em solo iraniano. Algo muito importante mesmo. Eles tinham sido proibidos, os inspetores dos Estados Unidos não podiam parar a IAEA. E agora o Irã está dizendo, entendemos que há uma necessidade de fazer isso. Eliminação do urânio enriquecido a 60%, redução das capacidades excessivas de enriquecimento em cascata. Poderíamos continuar indefinidamente. O Irã estava agindo de boa fé e se preparando para uma sexta e decisiva rodada. E Israel disse sim, estamos de acordo com isso. E então eles lançaram seu ataque. Esse foi um ataque contra homens que estavam dormindo em casa com suas famílias. Não se trata de caçar o general iraniano maligno que está tramando destruir o mundo. Trata-se de um homem em casa com sua família dormindo, como eles iriam se atacar. Matando cientistas vários de forrais, depois em suas famílias. Às vezes, se eles não tinham informações específicas da inteligência sobre em qual prédio de apartamentos a pessoa morava, simplesmente atacavam o prédio inteiro. Derrubavam o prédio todo, matando todos que estavam dentro, incluindo todas as outras mulheres e crianças inocentes que viviam naquele local. Então foi um ato covarde cometido pelos israelenses. E não funcionou. A guerra é uma extensão da política por outros meios. O objetivo político era mudança de regime, e isso não funcionou. Você viu os israelenses, depois da tentativa de mudança de regime, tentando pressionar os iranianos, dizendo ao presidente moderado sobrevivente, apenas nos deixe terminar o trabalho de destruir suas instalações nucleares e então tudo estará resolvido. E o Irã disse, não, isso não vai acontecer. E eles retaliaram. Agora, para os iranianos, eles já tinham um plano em andamento. Esse plano está em vigor desde 2005, 2006, pelo menos foi quando começou, na época em que eles temiam que os Estados Unidos fossem implementar a declaração de Wesley Clark sobre 7 nações em 7 anos. O Irã era a 7ª nação dessa lista, e parecia, do ponto de vista iraniano, que os Estados Unidos iam agir. Se as pessoas se lembram, no mês de março de 2006, durante a celebração de, acho que é o Nowruz, o feriado, o Irã parou o país e entrou em estado de prontidão para a guerra. Mas o ataque não aconteceu.
Mas, como parte de seus preparativos, o Irã dividiu o país em 57 diferentes distritos militares, cada um preparado para realizar resistência independente por até 2 anos. Isso significa que, se houvesse uma decapitação, o Irã não entraria em colapso. A nação foi projetada para continuar mesmo sem receber instruções de Teherã. E o Irã continuou a se entrincheirar, reforçando muitas dessas cidades subterrâneas. Você vê as cidades de mísseis, etc., que são colocadas dentro de um distrito militar para que esse distrito possa continuar operações ofensivas contra Israel ou alvos ocidentais por conta própria. Não precisa de Teherã. Então esse sistema estava em vigor, e então Israel atacou, e esse plano foi por água abaixo. Você sabe, o plano do regime israelense foi por água abaixo. Não sobreviveu. A resistência iraniana, com ataques massivos de mísseis destruindo totalmente Israel, isso não aconteceu. O Irã foi duramente atingido. Eles perderam a defesa aérea. Não sabemos quantos dos mísseis deles foram atingidos, mas sabemos que os israelenses estavam mirando em depósitos de mísseis. Algumas dessas instalações estavam queimando intensamente, com variações na intensidade das chamas, motores de combustível pegando fogo. Então o Irã teve que ajustar. Eles fizeram isso. Israel fez algo que ninguém poderia prever. Bem, ninguém, mas não vou assumir todo o crédito, mas lembro que estava conversando com o professor Mirandi logo após o assassinato de Haniyeh. Talvez tenha sido no seu programa, Dani. E eu disse, sabe, eles acabaram de usar um drone para assassinar um alto funcionário do Hamas em Teherã no dia da posse. Isso significa que eles podem matar quem quiserem, a qualquer momento. Você entende? E eu disse diretamente a ele que o ataque que acontecerá contra o Irã será um ataque de decapitação. Vai começar com um ataque de decapitação. E Israel acabou de mostrar como vai fazer isso com esses drones. Ele disse, não se preocupe com isso, temos tudo sob controle. Bem, vocês não tinham tudo sob controle. Os israelenses usaram drones para realizar uma decapitação e vocês não estavam preparados para isso. E quando vocês descobriram, perceberam que os israelenses não eram só 1 ou 2 drones, eles tinham fábricas inteiras de drones. Eles tinham armazéns cheios de dezenas de milhares de drones espalhados por todo o país, e os usaram de forma muito eficaz para desmontar o sistema de defesa aérea iraniano. Agora, o Irã está lidando com uma situação em que tenta realizar uma campanha baseada em mísseis balísticos contra Israel, mas precisa enfrentar o fato de que aeronaves e drones israelenses conseguem penetrar no Irã e começar a caçar esses mísseis. Isso muda sua estratégia e suas táticas também. E por fim, o que os israelenses conseguiram fazer foi voar da Síria para o norte do Iraque, desviar para o Azerbaijão e entrar para atacar Teherã a partir do Mar Cáspio. A defesa aérea iraniana não estava preparada para isso, e os israelenses conseguiram causar danos extremos ao Irã, atingindo-os com muita força. Então, do ponto de vista iraniano, sim, eles estão bombardeando os israelenses. Eles se organizaram, conseguiram colocar a campanha em andamento, estão reunindo inteligência, atingindo os alvos que precisam ser atingidos, e Israel está sofrendo. Mas o Irã também está sendo atingido. E os israelenses tinham alguns truques. Eles conseguiram penetrar na instalação de comunicações seguras do Irã e atraíram oficiais iranianos para locais conhecidos antes de atingi-los com uma bomba, matando ou ferindo vários oficiais dessa forma. Do ponto de vista iraniano, esta é uma guerra que está rapidamente saindo do controle. O Irã não estava no controle desse conflito. Eles controlavam os ataques contra Israel, mas definitivamente não controlavam o que estava acontecendo dentro do Irã. E essa é uma situação perigosa. Da mesma forma, os israelenses não estavam no controle. Eles podiam bombardear o Irã, mas estavam sendo duramente atingidos. Eles não estavam no controle. Ambos os lados eram lutadores atordoados, desesperados, para que a luta fosse encerrada. E a luta foi encerrada. Então, onde estamos agora?
Eu acho que o Irã está em vantagem. Primeiro, porque ainda mantém a capacidade Israel. E não há nada que os israelenses possam fazer para evitar isso. Nenhuma quantidade de sistemas de defesa antimísseis vai mudar o fato de que Israel tinha todos os sistemas de defesa antimísseis de que precisava durante aqueles 12 dias. E eles não conseguiram parar os iranianos. Mas agora, as capacidades de drones do Mossad foram dizimadas, então eles não terão mais isso. Eles vão tirar outra coisa da cartola? Eu não sei. Levou 10 anos para eles conseguirem aquilo. Eles perderam uma capacidade tremenda. Aquilo deveria ser o golpe de mestre, e falhou. A rota desviada pelo Azerbaijão, isso não vai funcionar de novo. O Irã foi até a China, e se os relatos estiverem corretos, eles têm 40 caças J-10 chegando. Esses são caças avançados, com sistemas avançados, com radares avançados, e você faz uma patrulha aérea de combate sobre o Mar Cáspio. E qualquer coisa que entrar no Mar Cáspio será abatida. Então os israelenses perdem isso. Imagino que os iranianos vão restabelecer seu sistema de defesa aérea se forem espertos. E acredito que eles estão entre as pessoas mais inteligentes do mundo. Sabe, no primeiro dia, quando eles acordam e percebem, droga, os israelenses estão destruindo todos os nossos radares. Em vez de insistirem e mobilizarem tudo, acho que eles pensaram, retirem tudo, preservem o máximo que pudermos, até entendermos o que está acontecendo aqui, porque as coisas estão simplesmente explodindo. Então acho que o Irã vai reavaliar o que precisa ser feito. Você não vai conseguir dar esse golpe certeiro de novo. E eu acho que, se houver um conflito futuro, Israel vai ser esmagado novamente. Não há nada que eles possam fazer para impedir isso. E a capacidade de Israel de ferir o Irã será severamente limitada. Eu diria o seguinte, o que ficou provado com tudo isso é que o mito da invencibilidade israelense foi destruído, e o mito do poder militar dos Estados Unidos também foi abalado. Sabe, não conseguimos parar os Houthis. Fizemos uma única incursão no Irã, depois demos o dia por encerrado e assumimos o crédito. De novo, assim como Trump disse, olha, os Houthis capitularam. Cara, os iranianos capitularam. Mas o fato é que não era o Irã que estava pedindo cessar-fogo, era Israel. Então, concordo com o Scott que o Irã sofreu alguns danos importantes. Mas é um país muito maior. Ele pode absorver, assim como um cara grande pode aguentar mais golpes de uma criança do que uma criança pode de um cara grande. E mais ou menos esse o princípio. Garland, qual é a sua avaliação então, considerando tudo que discutimos sobre Israel e Irã? Claro, a guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e a possibilidade de uma nova fase, uma nova rodada, vindo em nossa direção. Bem, algumas coisas. Vou dizer o seguinte. Sabemos que muitos países, a Rússia, por exemplo, não querem que o Irã tenha uma arma nuclear. E com muitos, especialmente com a Rússia, que eu acho que é, você sabe, um aliado do Irã, não se trata de se o Irã tem direito a isso. O que, ok, tudo bem. E se eles foram atacados e se, ok, justo, certo? Você pode fazer esse argumento. A questão que a Rússia tem e que muitas pessoas têm é a seguinte. Para a segurança geral do mundo, se o Irã conseguir uma, então a Arábia Saudita tem dinheiro e vai dizer, nós também precisamos de uma. Claro, a Turquia também vai querer uma. E o que você vai ter é um Oriente Médio realmente fortemente armado com armas nucleares, o que é um problema. Eu sei sim, Israel tem uma. Bem, deveríamos estar tentando ir na direção oposta, não para frente. Então acho que muitos países não estão apenas considerando se o Irã deveria ter a oportunidade de se defender com uma arma nuclear. É que se isso acontecer, então... E você tem países como... Esse é um dos debates. Se houver uma grande guerra, alguns desses países, como os Emirados Árabes Unidos ou a Arábia Saudita, podem potencialmente cair, porque são países onde 98% das pessoas, o povo nas ruas, concorda com os palestinos, mas onde o governo meio que segue o Ocidente e ajuda a defender Israel contra mísseis, etc. O que significa que uma grande guerra, alguns desses países podem cair.
Há muitas pessoas que disseram, olha, quem sabe se esses países vão mesmo se manter diante do que está acontecendo no Oriente Médio. Então, o que pode acabar acontecendo é que países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos tenham mísseis e governos completamente instáveis, talvez do tipo do ISIS, ninguém sabe ao certo. E agora eles têm mísseis. Você simplesmente não quer que essas coisas aconteçam. Portanto, apesar do direito do Irã de se defender, há muitos outros fatores que países como a Rússia e outras grandes potências estão levando em consideração. Eles estão dizendo, como podemos fazer isso de uma forma que a proliferação nuclear não saia do controle? E eu acho que essa é uma maneira responsável de encarar a questão. Mas quando olho para os ataques, uma das discussões quando se fala sobre a opção Samson, os Estados Unidos fazendo algo como usar uma arma nuclear, o Estreito de Hormuz sendo fechado. Certo. E esse é o Império dos Estados Unidos. A questão é, o Império dos Estados Unidos engoliria uma pílula de veneno, uma pílula suicida, certo? Em muitas dessas situações, há coisas que podem acontecer que obliterariam, para usar uma das palavras favoritas de Trump, toda a economia do mundo ocidental. E nesse ponto, você já não é mais realmente um império. Eu não sei o que você é, mas sempre digo o seguinte, o maior medo da elite dominante é sempre uma revolta interna. Uma revolução que o povo enlouqueça a tal ponto que comece a destruir tudo e a incendiar as coisas. De qualquer forma, os Estados Unidos, por mais mimado que seja o povo americano, estão irritados agora porque as coisas não vão tão bem economicamente. E se eles acordarem amanhã e a gasolina estiver a $13 o galão e houver hiperinflação, e você precisar de um carrinho de mão cheio de dólares só para comprar um carrinho de mão para carregar seus dólares, então este lugar vai desmoronar. Então acho que certamente há uma preocupação entre as pessoas que comandam este país de que precisamos agir com cautela. Porque será que realmente queremos dizer que acreditamos tanto nisso a ponto de estarmos dispostos a destruir toda a economia ocidental? Vamos perder o poder, podemos ser mortos. Tudo sobre este império, todas essas coisas que achamos tão grandiosas pode desaparecer. Por isso, sempre fico com uma grande dúvida se os Estados Unidos realmente farão algo que seja como engolir uma pílula suicida. Algumas pessoas dizem que vamos lançar uma bomba nuclear em fulano, ou atacar a Rússia, ou algo ex. A última coisa que eles querem fazer é engolir uma pílula suicida. Mas por outro lado, nunca se sabe. Vou colocar desta forma. Se você está do outro lado dessa pílula suicida, não pode realmente afirmar com certeza se eles vão ou não tomar essa atitude. O que eu penso é o seguinte, e isso é o que sempre me vem à cabeça quando as pessoas dizem que Israel está se preparando para atacar o Irã novamente. Israel realmente sofreu golpes duros. E Israel, como conhecíamos, não é mais o mesmo Israel. Se todas as suas bases foram atingidas com força, se suas refinarias foram duramente atingidas, se as coisas que produzem seus mísseis e tanques e tudo mais foram destruídas e você está tentando reconstruí-las em 12 dias, você vai voltar e dizer, bem, desta vez vamos ter que agir. Desta vez não vamos ficar 12 horas sem sistema de defesa aérea para poder atacá-los todos. Desta vez eles tiveram tempo para se preparar para algumas das nossas táticas e algumas das coisas que estamos fazendo. Então agora vamos lá e vamos enfrentá-los de igual para igual. Não vamos ter o mesmo sucesso, e sabemos que eles vão atacar forte desde o primeiro dia, talvez até mais forte. Então se depois de 12 dias estivermos meio que pedindo arrego, literalmente, o Irã é 78 vezes maior que Israel. Então, Israel não pode entrar numa guerra de atrito com alguém 78 vezes maior. O que eles vão fazer depois de mais 12 dias? Eles quase foram destruídos em 12 dias. Então, ok, eles vão atacar de novo. E em 12 ou 14 dias, sem contar que o dano causado em 12 dias seria exponencial no período seguinte. Não seria apenas a mesma quantidade de dano a cada 12 dias. Seria como um boxeador que leva um corte.
Alguém continua mexendo nesse corte. Por quê? Porque sabem que vai piorar cada vez mais e sangrar tanto que a pessoa vai ter que sair, certo? Mas 12 dias serão 10 vezes piores do que os primeiros 12 dias. Não vou dizer que não vão. Talvez vão. Eu não sei. Não vejo como diabos Israel pode fazer isso. Acho que os Estados Unidos teriam que fazer. E eu não sei. Acho que o Trump realmente ficou assustado com alguns dos apoiadores do MAGA surtando. Acho que ele realmente ficou assustado com a possibilidade de fecharem o Estreito de Hormuz. Tem muita gente que quer isso. Será que o Trump vai tomar a decisão de pegar mais um pedaço desse bolo? Não tenho certeza se ele vai, ou quem quer que esteja tomando a decisão. Não tenho certeza se eles vão voltar por esse caminho. Talvez voltem. Eu não sei. Não tenho 100% de certeza de que vão. Bem, 2 bombardeiros para Israel fariam diferença? Enviar bombardeiros B-2 para Israel é um ato de traição. É insano. Você tem 2 congressistas americanos insanos falando sobre isso. O bombardeiro B-2 é um sistema de arma estratégica, altamente classificado. A ideia de que iríamos entregá-lo a Israel é simplesmente absurda. Só quero lembrar as pessoas, não vamos esquecer do USS Liberty, mas isso nem é o pior do que Israel já fez. Israel espiona contra nós o tempo todo, nos trai. Pessoal, procurem sobre o caça LAVI, L-A-V-I. Esse era o projeto de Israel responder ao F-16. Eles iam produzir seu próprio caça, mas pegaram muita coisa emprestada do projeto do F-16. Fornecemos essa tecnologia a eles sob a condição de que ficasse em Israel. Eis que um caça LAVI acaba na China, em uma instalação de pesquisa e desenvolvimento, sendo desmontado e estudado pelos chineses porque Israel fez um acordo secreto com a China. Israel nos trai o tempo todo. Veja, Jonathan Pollard foi um espião que foi preso nos anos 1980. Ele entregou a Israel as joias da coroa da comunidade de inteligência americana. Ou seja, um livro que continha todas as frequências que estávamos interceptando, os códigos que havíamos quebrado, os códigos que não conseguíamos quebrar, quanto tempo levava para quebrar os códigos, etc. Tudo o que um inimigo precisaria saber para se proteger da nossa inteligência de sinais. Ele entregou esse livro aos israelenses. Depois, os israelenses o venderam para os russos em troca de imigração favorável. Os israelenses traem os Estados Unidos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A CIA e o FBI há muito dizem, e esses são relatórios que são suprimidos, que a principal ameaça de espionagem enfrentada pelos Estados Unidos hoje é o governo israelense. Eles nos espionam o tempo todo. Se você se lembra, houve uma controvérsia envolvendo a AIPAC naquela época. Acho que Rosen e Franklin, 2 membros da AIPAC, foram presos e investigados por espionagem. Eles estavam repassando informações confidenciais do Pentágono, através da AIPAC, para um oficial consular israelense. Eles simplesmente espionam. É isso que fazem. A Casa Branca de Barack Obama foi completamente infiltrada por dispositivos de escuta técnica. Ao redor da Casa Branca, há dispositivos de escuta técnica por toda parte, instalados por Israel, com o objetivo de coletar informações sobre o presidente dos Estados Unidos, sobre a autoridade nacional de tomada de decisões. Israel é nosso inimigo, eles não são nossos amigos. E você quer dar bombardeiros B-2 para eles? Você tá maluco? Esse bombardeiro B-2, essas informações confidenciais relacionadas ao bombardeiro B-2, serão vendidas aos nossos inimigos antes que você perceba, ou aos nossos potenciais inimigos, nossos potenciais adversários, as pessoas para quem estávamos construindo esse bombardeiro como resposta. Então, eu realmente acho que isso é um ato de propaganda absurda, mas também é um ato de traição, e deveria ser tratado como tal. Essas pessoas deveriam ser investigadas. Por que vocês estão tentando entregar algumas das tecnologias mais altamente confidenciais do arsenal dos Estados Unidos para Israel, sabendo que Israel tem um histórico de vender essas informações em benefício próprio? Israel não trabalha por benefício dos Estados Unidos. Israel só trabalha por benefício de